Olá, amigos da TV Mundo Maior. Você acompanha a partir de agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje o nosso tema é a fé e a ciência. Olá, amigo do Ciência e Espiritualidade. Vamos para mais um programa falando sobre o tema fé e ciência, a relação entre essas duas forças do pensamento humano. Eu gostaria de colocar aqui um conceito que já foi colocado em programas anteriores, mas eu julgo muito importante para o entendimento desta discussão que nós estamos fazendo. A religião, a fé e a espiritualidade. Haveriam diferenças entre essas três palavras, essas três coisas? Na minha opinião, sim. A religião, ela está relacionada com aspectos sociais, a maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas e a maneira como nós expressamos as nossas crenças, as nossas convicções. Então, a religião, ela nos relaciona com o outro, com a comunidade. Já a fé é algo íntimo, algo que precisa ser construído dentro de nós. A fé não pode ser comprada, a fé não pode ser imposta, ela tem que ser construída, conquistada. E essa conquista, ela tem como base as nossas próprias reflexões. Somos nós com a nossa intimidade, somos nós com a nossa consciência. E ela é fundamental para nós podermos alçar o nosso voo para a espiritualidade. Aí sim, a espiritualidade, a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com o divino. Somos nós com Deus. Portanto, a religião, nós com os outros. A fé, nós com a nossa própria consciência. E a espiritualidade, nós com Deus. Diante desse conceito, nós vamos começar a nossa entrevista Fé e Ciência de hoje. A todo cientista minucioso deve ser natural algum tipo de sentimento religioso, pois não consegue supor que as dependências extremamente sutis por ele vislumbradas tenham sido pensadas pela primeira vez por ele. No universo incompreensível revela-se uma razão ilimitada. A opinião corrente de que sou ateu baseia-se num grande engano. Quem julga deduzi-la de minhas teorias científicas mal as compreendeu. Entendeu-me de forma equivocada e presta-me péssimo serviço. Para conversar conosco sobre a fé e a ciência, estamos com o neurocirurgião Ricardo Leme. Bom, doutor Ricardo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para falar um pouquinho mais, sobre a fé e a ciência. E me diga, é possível estudarmos a fé num contexto científico? Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui hoje. E sim, isso é possível, tanto que várias instituições hoje estão trabalhando nesse sentido. Isso não é algo novo, fora do Brasil, isso já vinha sendo estudado há bastante tempo também. O fato é que quando a gente conversa sobre ciência e fé, a gente está falando de realidades de mundos diferentes. A ciência é típica desse mundo físico, manifesto, concreto. Mas a fé é algo que a gente mal consegue definir. Tanto que se a gente for ao dicionário, a gente vai encontrar inúmeras definições. É verdade. Uma marca do que não se sabe é quando ela é muito definida, de várias formas. Mas a ciência, ela consegue acessar a fé em uma determinada dimensão. Mesmo porque existem particularidades da fé que não são passíveis de serem estudadas por ferramentas científicas. Então, até certo ponto, a ciência consegue analisar a fé de forma indireta. Quando você estuda pessoas passando por experiências de espiritualidade, ou que participam de alguma doutrina em que está associada a ideias da espiritualidade. Certo. Bom, e esses estudos já existem no mundo inteiro? Sem dúvida. Existem publicações no mundo inteiro e é fácil. Qualquer um que entre na internet hoje pode acessar esse material. Certo. Porque a fé e a ciência já caminharam juntas, há alguns anos, e teve uma separação. Quais os motivos que levaram a essa separação? Olha, isso aí a gente precisa falar então da área do conhecimento. No meu entender, o conhecimento ele tem três vertentes. Uma é a vertente da ciência, o outro é a vertente da religião e o outro é a vertente da arte. Não pode haver conhecimento sem que essas três vertentes estejam envolvidas. E houve uma época em que a ciência não tinha o desenvolvimento que ela tem hoje, ou pelo menos a forma como ela é lida hoje. A ciência como a gente conhece hoje, ela é praticada a partir de 1789, próximo à Revolução Francesa, Iluminismo. Então a gente pratica uma ciência que pode ser chamada de convencional. Por quê? Porque ela está baseada em convenções.
Mas existem outras realidades científicas quando a gente for mais para trás na linha do tempo, que é uma ciência que pode ser chamada de tradicional, que é uma ciência como algumas pessoas já podem ter tratado inclusive como ciência oculta, e que hoje ainda no nosso meio existe e muitas vezes é vista ainda com algum preconceito, né? Alguns até falam que não, isso não é ciência, é uma pseudociência, né? E não é exatamente esse o caminho, né? Exatamente, mas você pega escolas como a antroposofia, com a linha do filósofo Rudolf Steiner, que trabalha dentro de uma linha de ciência e pesquisa que é muito contrária aos valores da ciência convencional, né? A ciência convencional, quando eu digo, Giovana, ela é relacionada a experiências que a gente faz em laboratório, dosando substâncias, repetindo resultados, fazendo um pool de resultados, um grupo de resultados e fazendo uma análise estatística, né? Essa é a ciência convencional e ela tem o seu valor. Claro. O problema é quando essa ciência passa a negar outras formas de acessar o conhecimento. Certo. É mesmo porque quando nós inserimos, né, espiritualidade, fé, esses resultados mesmo da medicina convencional podem ter alterações. Claro que sim. Claro que sim. Por exemplo, uma experiência que me vem à mente agora é um trabalho que foi feito com estudantes que foram colocados para assistir 2 filmes diferentes. Um em que se mostrava cenas de guerra e um outro que se mostrava a Madre Teresa, que é uma freira que fazia trabalho de caridade no subúrbio de Calcutá, fazendo trabalho de caridade, os seus trabalhos. E antes de cada filme, foram colhidos anticorpos na saliva dessas pessoas. E se notou que o grupo que assistiu ao filme em que supostamente está ocorrendo uma experiência de espiritualidade, que ele está associando ao filme da Madre Teresa, houve um aumento significativo nos anticorpos. Ou quem sabe até o filme de guerra promoveu uma diminuição nos anticorpos das pessoas que o assistiram. Então o grande desafio é a gente imaginar hoje o que está acontecendo com as pessoas que estão dentro de um estímulo, por exemplo, de algum programa de televisão, onde é mostrado cenas de violência, cenas de pessoas que estão sofrendo. Essa pesquisa é bem interessante, né? Ela foi feita com um filme, mas ela pode se aplicar com vários outros contextos, né, da nossa vida. Uma leitura, um programa qualquer de televisão, como Sem dúvida, sem dúvida. Daí a importância de selecionarmos o que a gente está assistindo. Porque isso da mesma forma que a gente seleciona a comida que a gente ingere, na verdade assistir a um programa, compartilhar um livro e mesmo uma companhia, é uma forma de escolher também a alimentação para a sua alma. Certo. Um trabalho semelhante a esse já foi feito, não sei se em academia, mas já foram feitos com crianças que estavam assistindo desenhos mais violentos e outras que assistiam desenhos mais suaves, né, sem tanta violência, né, briga. E teve uma alteração de comportamento significativa nessas crianças, né? Então, quer dizer, realmente o que a gente vê, o nosso contexto também sofre uma boa mudança, né? Sem dúvida. Então, quando a gente trabalha fé e espiritualidade, pode também alterar outros sistemas do nosso corpo, como o sistema endócrino, o sistema nervoso, por exemplo? Quando a gente passa pelo currículo médico, a gente estuda os sistemas isoladamente. Então, é o que gera esse tipo de questionamento. Né? Sistema endócrino, nervoso, como se fossem sistemas separados dentro do nosso corpo. Na realidade, tudo isso está ligado. Nós somos uma grande rede em que o sistema endócrino, nervoso e imunológico funciona absolutamente sincronizado. Né? Então, claro, tudo que chega na forma de estímulo para o nosso corpo, a semelhança de um alimento físico que a gente ingere, está influenciando todos os nossos sistemas. Essa experiência que a gente acabou de discutir mostra a relação do sistema nervoso, que é todo esse sistema de captação e processamento de informação, que começa no sistema límbico, né? E o seu efeito final sobre o sistema imunológico, que é a secreção de um anticorpo. Né? Certo. Então, sim, influencia todos os sistemas como um todo. Né? Bem interessante. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Você que nos assiste pela galeria offline do site da TV Mundo Maior, já pode clicar no link Bloco B e ver a segunda parte do programa de hoje.